Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Translate Entrevista. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso segundo vídeo de 2022, né? A gente está progredindo a passos lentos esse ano, mas hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a professora Cláudia Bolfo, uma colega, querida amiga, desde os idos de 2011, quando a gente se conheceu em Cuiabá. A professora Cláudia Bolfo, atualmente é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, desde 2013. Ela é doutora pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é tutora do Programa de Educação Tutorial, PET História, e atua com uma série de temas, entre eles os principais, como História da Igreja, Apropriações do Passado Medieval, História Pública da Idade Média e Ensino de Temporalidades Recuadas. Cláudia, a gente tem muito a agradecer o seu aceite pelo nosso convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. A gente já está nesse papo aqui nos bastidores há um tempinho já, mas agora a gente compartilha com os nossa legião de ouvintes interminável do nosso canal. Tá? Então, muito obrigado por aceitar e eu passo a palavra para o Thiago para a nossa primeira questão. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos acompanham nessa empreitada já longa, né? Começou em 2020 e esperamos ainda levar esse projeto mais adiante. Queria agradecer também, Cláudia, pela sua disponibilidade de conversar aqui um pouquinho comigo, com o Eduardo, sobre a sua carreira, né? E como você sabe, né? Você tem acompanhado algumas entrevistas. A primeira pergunta que nós geralmente fazemos é acerca do seu interesse pela história medieval, né? Então a gente queria saber um pouquinho como é que começou esse seu interesse, se foi na infância ou então foi uma paixão mais tardia durante a universidade. Ou se os alemães invadiram a Polônia. Eu não estava lá igual o Nashman, mas... então, assim, eu queria muito agradecer a oportunidade. Como o Eduardo disse, a gente já está aqui um pouquinho antes, né, dessa gravação, então para mim é um prazer imenso estar conversando com o Eduardo, com o Thiago, que eu conheço há mais de uma década por conta de um encontro internacional dos estudos medievais, então a ABREM integrando antigas e novas gerações, né, de pessoas que estavam em formação nos estudos medievais e ainda estão, então assim, eu tenho colegas que eu fiz uma trajetória dentro do campo proporcionada, né, por esses encontros e essa oportunidade de estar aqui de novo, né, diante de vocês. Tudo bem que estamos fisicamente distantes, mas virtualmente muito próximos. Porque esses encontros da ABREM proporcionaram isso, então, assim, estou muito feliz de ter tido esse convite e mais ainda de poder contribuir com que eu acho que esse projeto que vocês dois estão promovendo junto com o Translácio é um projeto fenomenal, que o trabalho não só de memória da área, mas para a gente acompanhar um pouco essas mudanças, né, geracionais de concepção sobre estudos medievais, como essas coisas mudam, a própria diversidade, né, de abordagens dentro de uma geração de pesquisadores, de atuação de diferentes campos universitários, então está sendo uma riqueza acompanhar como audiência o projeto de vocês e estou muito feliz de poder ter a minha trajetória pessoal e também que é coletiva, porque eu convivi com entrevistados e aprendi muito com eles. Então, já posso aqui, né, citar nominalmente que foram entrevistas que me inspiraram muito. Da professora Maria Filomena, do professor Leandro Rust, do professor Mário Jorge, que são pessoas que eu convivo e convivi, né, e são... como é que eu posso te colocar aqui para vocês? Pessoas que contribuíram com outra perspectiva profissional dentro da minha trajetória, e isso só foi possível e rever tudo isso por esse projeto que o Translácio começou, né, lá em 2020, motivado pela pandemia, a registrar. Então, vida longa ao Translácio Entrevista. E eu comecei o interesse por história medieval de uma maneira muito inusitada. Não vou dizer aqui que eu era fã disso e daquilo na infância. História nunca fez parte do meu atuar profissionalmente na história, seja como professora, seja como pesquisadora, nunca fez parte do meu horizonte de expectativa na infância. A história caiu no meu colo como por acaso, e aí para quem não acredita em acaso, como uma oportunidade, e aí eu entendo que isso é uma conspiração de um destino, né, que não estava manifesto por uma vontade desde a infância. E a história medieval foi o que me despertou para a história, dentro da graduação em história. Então, assim, basicamente,
eu fui prestar vestibular em História em 1998, porque um colega do curso, né, do último ano de colegial, disse assim: "Ah, você quer fazer direito, mas não dá para prestar direito em todas as universidades ao mesmo tempo, por que que você não faz então", né, eu era francana, tem dentro da Unesp, do campus de Franca, tem um curso de História, já que você não quer prestar o direito, né, que é muito concorrido e tal, e você acha que você não vai conseguir, presta História e faz direito na Municipal, que você não leva as 2 coisas, eu conheço pessoas que fazem isso. E por incrível que pareça, eu fui aprovada no processo seletivo, para o curso de História e não para o Direito, que é a faculdade municipal aqui de Franca, e que tem uma larga tradição de estudos jurídicos, que é naquela época de provões da vida, do FHC, ficava ranqueada lá, junto com Unesp, Unicamp, Faculdade de São Francisco, sabe. Então, assim, ainda é, né, um bom centro de formação, mas não passei em História e minha mãe disse: "Cláudia, né, poxa, é uma universidade pública, é a Unesp", e eu falei: "Vou lá, né, vamos lá". Primeira semana de aula, eu descobri que aquilo não tinha nada a ver com o que eu imaginava que história era, que era aquela coisinha de contar história, né. E o primeiro contato com medieval foi na primeira semana de aula, que foi a única aula que eu tive na primeira semana de aula, que é a semana de recepção, né. Semana de recepção dos bichos, só tem trote, festa, não que eu esteja reclamando disso, eu acho que faz parte, né, é uma questão dos ritos de passagem necessários para você entender que você está entrando numa vida adulta e está entrando num outro ambiente. E aí vocês imaginem, né, para uma pessoa que é francana, uma cidade do interior de São Paulo, muito conservadora, com pouca opção de teatro, de cultura, de cinema, fora do nicho comercial, hollywoodiano, com leituras muito tradicionais em termos de literatura. Eu nunca tinha ouvido falar de Tolkien, nunca tinha me ligado nisso. A universidade me proporcionou isso em 3 semanas de convivência com os meus colegas, recém-chegados de outras localidades. Eu tive colegas que vieram do Paraná, de Minas, colegas de outras cidades do interior de São Paulo. Então, assim, recebeu alunos, né, de muitos lugares e os professores todos fora da casinha daquilo que eu estava acostumada com um professor de história. E como, né, a minha primeira professora a dar aula, né, ia falar: "Gente, vocês estão aqui, ó, acorda. A universidade não tem nada a ver com a escola que vocês conheceram até agora, o curso de história é outro". Foi a professora Nery de Barros, hoje é professora de história medieval titular na Universidade de Campinas, na Unicamp, mas na época ela era professora de história medieval na Unesp de Franca, e ela foi a primeira a fazer sabe aquele chacoalho, acho que é importante para o bicho que está chegando na universidade e fala: "Caraca, né, agora eu sou responsável, meu Deus". E ela já começou colocando muitas coisas na lousa que eu não entendia nada, como é que cita nome, e o Dubai era o Dubi, e você fala: "Meu Deus, eu não sei nem pronunciar esses nomes, socorro". E eu sempre fui muito CDF, gente, CDF assim, né, muito preocupada em estudar, em corresponder, e tinha um texto para cada aula, um texto para cada disciplina. Primeira vez que eu li um texto em espanhol na minha vida foi no primeiro período de história, proporcionado por meu ex-tutor do programa de educação tutorial, que foi o professor Pedro Tosi, Pierre Vilar, minha primeira leitura em espanhol na faculdade. E esse universo chega e eu encontro lá uma professora linda, linda, ela era linda, jovem, com uma postura, sabe, com uma erudição, e você fala: "Eu quero ser assim, é isso que eu quero estudar, nunca estudei isso, é isso que eu quero estudar". Nunca tinha estudado Idade Média cuidadosamente trabalhada na educação básica, tinha estudado feudalismo, aquela coisa da pirâmide que todo mundo ainda vê em alguns cenários de educação básica. E ali eu descobri várias coisas, assim, entre essas coisas, o mundo da cavalaria e o mundo dos romances de cavalaria. A primeira documentação que eu lidei na graduação foi com romances de cavalaria, e eu falei assim, ali, ó, gente, eu estava, sei lá, agosto, daquele ano, eu já sabia que eu queria fazer pesquisa, e meu trabalho de conclusão de curso ia ser com um romance de Tristão. Na época todo mundo chamava de Tristão e Isolda, né, e eu falei: "É isso que eu quero estudar", já me matriculei numa escola de francês, nem
E ó, né, você entra na faculdade, você tem que saber o quê? Inglês, não, é isso que vai ser cobrado no vestibular. Você cheguei na faculdade de história, não, que isso, você precisa ler de tudo, você precisa estudar latim, você precisa, meu Deus! E sei lá, acho que a gente gosta daquilo que nos desafia mais. E história medieval era uma disciplina que me desafiava muito, muito, porque tudo que eu tinha aprendido até então não se encaixava, na forma de pensar essa temporalidade histórica ali. E acho que isso me atiçou para essa curiosidade de: "Não, mas espera aí, eu quero entender mais, eu quero entender melhor. Nossa, é outro mundo, é outro". Muito bom, Cláudia. Obrigado por compartilhar com a gente esses momentos iniciais da sua trajetória, né? E aí acho que agora faz todo sentido você continuar seguindo essa linha e você passar para a gente da Cláudia dos primeiros períodos para a Cláudia que foi avançando na trajetória formativa e contar para a gente um pouco como é que foi a sua experiência de investigação, de pesquisa, como é que isso começou? Foi um PIBIC? A primeira experiência de pesquisa foi com mestrado já? Como é que chegou no seu tema? Como é que foram as dificuldades de encontrar documentação? Enfim, dá para a gente um panorama de como é que foi essa trajetória de investigação e os interesses de pesquisa, por favor. Bom, já disse, primeiro período, eu já descobri o que eu queria estudar, que era Idade Média. No segundo período, então, História Medieval 2, eu já tinha o documento, que era o Romance de Tristão e Isolda, quando eu me deparei com a história do romance de Tristão e Isolda, tudo junto e misturado. E eu falei: "Quero estudar isso aí, ó, casamento, parentesco, amor". É verdade, o casamento não existia, a Idade Média inventa esse casamento cristão. Meu Deus, eu sonhava em casar, vestir de noiva, sabe essas coisas assim? E, comecei a trabalhar. Era a fonte traduzida e nem era a melhor edição, agora a gente tem uma edição maravilhosa do Jacinto Lins Brandão, que foi lançada em 2019, do Roman de Tristão, do Berru, que dizem, já está consolidado na historiografia a primeira versão, né, transcrita da história oral do Romance de Tristão. Então, a hora que eu me deparei com aquilo, a ediçãozinha da Francisco Alves, eu falei assim: "Ai, é um documento fácil de ler, eu tô gostando, eu gosto do tema, eu tô motivada no tema, eu quero entender melhor". E aí começou o processo de investigação. Eu não era bolsista de nada, nunca tinha ouvido falar dessa estrutura de iniciação científica, então isso me apareceu apresentado a primeira vez pelo processo de seleção do programa de educação tutorial, que na época se chamava Programa Especial de Treinamento, que é o PET História, né. E aí a gente tinha 2 modalidades, a PIBIC, a iniciação científica, com bolsa financiada pelo CNPq, e o PET, que era o Programa de Educação Tutorial, Programa Especial de Treinamento, que formava os líderes do amanhã. Era uma pegada, assim, muito, de abordagem até elitista, eu chamaria, sabe, os melhores alunos que vão passar pelo processo seletivo. E toda uma abordagem de formar os intelectuais do amanhã e tal. Só que o PET tinha uma coisa que o PIBIC não tinha. O PET, você entrava no programa e você tinha bolsa garantida pela graduação inteira. Então, segundo, terceiro e quarto anos, né? Então, a partir do terceiro período até o oitavo período, até se formar, você tinha a garantia da bolsa. O PIBIC não, era um ano de PIBIC, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Eu já tinha tema, eu já tinha problema, eu já tinha tudo no novembro, dezembro de 1998, que era quando eu estava finalizando o meu primeiro ano de graduação. E veio o processo seletivo do PET. E aí eu falei, filha, de um marceneiro, que terminou malemar o quarto ano de grupo, de uma, auxiliar de serviços gerais, funcionária pública estadual, atuava em escola, que fez o ensino médio aos trancos e barrancos no EJA, uma irmã mais velha, formada em educação artística e professora da educação básica, os meus outros 2 irmãos sem graduação, né. E eu falei: "Eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, não vou conseguir me manter pagando o transporte para ir pra universidade", apesar de que eu não precisava pagar moradia, né, isso meus pais conseguiam manter com o salário deles, mas eu falei: "Preciso trabalhar", e o PET era a oportunidade de eu só vou estudar. Comecei trabalhando fiz lá o trabalho de conclusão de curso, o Romance de Tristão e Isolda, Permanências e Rupturas na Estrutura de Parentesco Medieval, era o nome do TCC, que
Aí olha que legal, baita do incentivo. Eu ganhei um prêmio na graduação e ele foi publicado, virou meu primeiro livrinho, saiu em 2003, saiu bem depois da minha formação, né, na graduação, eu me formei em 2001, mas eu ganhei o prêmio e o TCC foi editado, virou um livro. E aí eu me inscrevi no processo seletivo do mestrado, em 24 meses, gente, você trazendo um tema de pesquisa da graduação, tendo que lidar com tradução, já não foi fácil? Imagina mudando tudo e começando tudo de novo, tendo que dar conta de um universo teórico, e historiográfico, que está fora, né, de uma tradição historiográfica que você lidava antes, porque antes eu trabalhava com literatura cavalheiresca e o meu foco de diálogo imediato, já que Berroux, né, era um normando, era com historiografia francesa. Então, francês e o francês antigo me bastavam enquanto instrumentos ali para trabalhar com essa historiografia, mesmo tendo que ler literatos. Então, Paul Zumthor foi um dos primeiros, mas assim, li muita coisa, né, de literatura propriamente dita e de teóricos da área da letras. Mas com a historiografia eclesiástica, aí tinha isso, de um universo de teólogos que trabalharam com história da igreja, até toda uma tradição historiográfica que você tem anglófona em italiano, e fora essas, como é que eu posso chamar aqui, né? Esses hibridismos de historiadores que dialogam uns com os outros. Então, por exemplo, eu gosto de mencionar o Leandro, por causa do Leandro, ele me abriu o leque para uma seara de historiadores norte-americanos que eu não conhecia. E só passei a conhecer porque ele. Você já leu o John Howe? Eu, quem é John Howe? Você já leu a Mary Miller? Eu, quem é Mary Miller? E aí comecei, porque até então eu estava muito. Como é que eu posso chamar aqui? Enterrada, né? Numa tradição historiográfica eurocentrada ou, né, europeia. Porque mesmo esses historiadores lidam, né, com um diálogo com uma historiografia europeia, não tem como fugir disso. Mas foi um processo, assim, muito importante de amadurecimento, de trazer. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, o professor Nicolangelo da Cunto, que, era e foi responsável depois por fazer toda, o processo editorial do bilíngue, né, do latim para o italiano, de toda a obra do Pedro Damiano, né, que na época a gente chamava de Pedro Damiano, mas a convenção do português é o Pedro Damião mesmo. E, pois bem, ele conseguiu editar, então assim, esse professor ele tem contato e tinha dimensão com um conjunto de obras que eu não dei conta de trabalhar no doutorado. Eu trabalhei só com as epístolas, né, com as cartas. Ele conhecia os Carmina, ele conhecia os sermões. Então, contando assim, numericamente, a quantidade de obras que eu teria que trabalhar, eu estaria na seara do milhar. Eu trabalhei com 180. Ele tinha, além dessas, muitas outras, né? Porque ele é de uma formação dentro do diálogo com a academia alemã. Eu não domino alemão, então ainda tenho muita dificuldade na leitura e no trato. Mas, então, via Nicolangelo da Cunto, eu tinha contato com um universo de historiografia alemã a respeito do Império Romano-Germânico, que é fundamental para entender esse século XI bagunçado aí, né? Você não tem igreja papal mandando em nada, e todo um debate de conceitos consolidados dentro da história medieval. Reforma gregoriana. Ninguém questionava a reforma gregoriana quando a gente começou a ler, a estudar, a trabalhar com esses historiadores que estavam fora de um eixo francês, né? Franco-italiano. Historiadores entendidos como historiadores tradicionais para o campo dessas abordagens. E aí foi muito interessante nesse ponto, porque eu comecei a entender ali, segundo, terceiro ano de doutorado, quanto essas abordagens historiográficas elas mudam de um espaço de formação, né, de uma academia, de uma tradição universitária para outra,
E sabe aquela coisa dos primeiros balanços de uma historiografia dos estudos medievais brasileiros? Professor Hilário já fez isso, professor Mário Jorge já fez isso, professor Marcelo Cândido já fez isso, professora Nery de Barros já fez isso. Aquilo começou a fazer muito sentido, e numa dimensão que eu achava que era, assim, muito positiva, né, são abordagens diferentes, mas você tem condição de mencionar, um diálogo, uma conexão dessas abordagens e perceber o melhor caminho para seguir com sua própria pesquisa. Você desenhou ali eu estava estudando simonia e tentando entender, dentro da trajetória desse eclesiástico, como ele conseguiu alcançar um espaço de interlocução com a cúria papal e se transformar num legado papal. Então, por que enquanto um simples monge qualquer, um homem simples, jogado num espaço eremítico com pouquíssima ou nenhuma intervenção local, vira legado papal? Essa foi a minha primeira pergunta, tá? Como é que essa pessoa se tornou uma pessoa importante ao ponto de aconselhar, virar um dos conselheiros, e aí mais de 10 anos atuando, inclusive servindo diferentes papas, enquanto conselheiro e legado e representante papal, tá? Foi bispo cardeal de Ostia, ou seja, o responsável por entronizar o papa, o bispo de Roma, tá? E aí você para e pensa e fala assim, isso não é um processo fácil, vamos lá. E a historiografia não me dava essas respostas. Estava muito na seara do um movimento coeso de projeto reformador, então é um dos primeiros a formalizar esse ideário, e como isso muda. E aí eu percebendo, lendo os documentos, nossa, mas o Damião de 1046, nessa epístola aqui, não tem nada a ver com o Damião de 1059, que está escrevendo a epístola para esse lugar. Esse homem amadureceu, é outro homem. Aí fui lá, ler Skinner, ler Pocock, e essa dimensão. E aí olha, era um universo de autores da história da política que o meu esposo trabalhava, porque trabalhava com história intelectual propriamente dita. Eu não fazia história intelectual, mas eu vi ali uma oportunidade de diálogo com uma trajetória, porque, bem ou mal, eu estava pensando em trajetórias de atuação eclesiástica, que eram trajetórias de atuação política também, né? Mas que não deixavam de ser trajetórias confessionais. E não era só uma trajetória. Aquele homem não era ele, indivíduo, fazendo o que ele quer, se colocando como ele quer, pensando o que ele quer. Ele era o produto de um meio, de um espaço monástico, defendendo coisas que ele era porta-voz de um grupo. Entrando em outro espaço curial, com vários outros porta-vozes de outros grupos. Ali caiu por terra para mim aquela ideia de um projeto reformador coeso e unificado, que vai do aí Pedro Damião, dos pensadores da Lotaringia, até o Gregório VII, Papa reformador que mudou tudo e deu liberdade para a igreja, que era a grande explicação da reforma gregoriana. A grande não, a consolidada. Era isso, ponto. Você não tinha o direito de dizer uma coisa diferente. Ouvimos em alguns espaços, inclusive, que a gente estava querendo destruir uma tradição de estudos da reforma gregoriana. E você fala, não é isso, né? É que eu acho que essa é mais complexo. Eu acho que tem outras coisas aí que não estão aparecendo. E isso só foi possível porque se deparou com um espaço de pesquisa diferente, com pesquisadores diferentes, com abordagens diferentes. E aí eu me vi assim completamente fora dos estudos medievais em algum momento ali, que eu tinha que ir atrás disso, da memória. Quem é esse Pedro Damião? Quando que ele vira santo? Quando que ele vira doutor? Século XIX. Mas por que o Pedro Damião aparece no Dante? Ah, não acredito. Deixa eu ler isso aqui e entender isso aqui. Gente, eu li tanta coisa fora daquilo que era o meu escopo, porque eu queria entender na longa duração, era necessário, para eu não atribuir, não fazer, e aí eu não queria dar explicações ou hipóteses para a trajetória de vida e de atuação político-eclesiástica desse personagem, que não fossem minimamente sustentáveis
no sentido de entendê-lo como um homem ordinário do seu tempo. Ele não tem nada de extraordinário. Ele é status quo. Ok, obrigado, Cláudia, por essa reflexão, né, tão detalhada desse seu processo de começo de pesquisa, depois como esses interesses foram se desdobrando, né, e como diversos acontecimentos, às vezes muito pontuais, vão levando a gente em direções tão improváveis, vamos colocar assim. E durante a sua fala, você falou um pouco da sua trajetória como docente, né? Um pouco da sua experiência numa universidade privada, depois na UFMT e agora no Triângulo Mineiro. E a gente queria só ouvir um pouquinho mais de você a respeito dessa sua experiência como docente mesmo. Quais foram os dilemas que você enfrentou? Assim, as soluções que você julgou que eram super criativas e que depois você reveu, ou então outras que você tem avançado agora, né? Para aprofundar um pouquinho mesmo essa reflexão que você já foi fazendo no final da sua fala, né? Da sua relação com o ensino de história e por aí vai. Então, isso é uma coisa, Tiago, que eu não me vejo, enquanto pesquisadora, nesse processo de formação em pesquisa, separada da professora, porque se teve um momento que eu não atuei como professora, foi na minha graduação. Eu fiz lá o estágio que todo mundo tem que fazer, na época não eram 400 horas, eram 300 horas de estágio, no último ano da graduação só, e nós fomos muito pouco na escola, era muito dentro da universidade, recebendo ou professor ou estudantes, e muito pouco indo lá, né? Então não foi lá que eu me formei professora. Eu me formei professora depois dando aula na educação básica. Todas as vezes que eu cobri colegas no mestrado, porque isso aconteceu muitas vezes, depois atuando já como professora em universidades privadas, formando professores no EAD depois, e o meu mestrado e o meu doutorado, e o intervalo entre o mestrado e o doutorado, isso teve sempre ali. Então, assim, eu brinco que, e falo brinco, porque eu nunca optei, não estava claro para mim que eu queria ser professora, quando eu ingressei na Universidade de História, no curso de História na universidade. Eu fui fazer o curso porque eu passei, e era a oportunidade que eu tinha para fazer um curso superior, sem ter que ir agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer cursinho? Como é que eu vou pagar um cursinho? Ai, meu Deus, né? Eu tenho que trabalhar. Então vai lá, você passou, vai, faz. Vamos ver se você gosta. E ser professor foi algo muito pouco estimulado nesse processo de formação na graduação. Tá? Apesar de que eu tive ótimos professores da área de ensino, de história, e todos eles sempre falam: nossa, você tem uma ótima dicção, a forma como você organiza a estrutura das suas aulas funciona, então vai lá, agora vai reproduzir. Eu lembro da primeira vez que a gente teve que dar aula do estágio, a gente tinha que gravar, porque a professora não ia lá no campo de estágio assistir, depois ela assistia a gravação, então chegava lá com aquela câmera enorme, né? Foi meio traumático, mas é ótimo que depois a sala inteira assistia você e todo mundo ia dando pitaco, o que funcionou, o que não funcionou, aí a professora ia corrigindo de postura a essa dimensão de estrutura, né? Então, olha, uma aula com começo, meio e fim, aqui você perdeu o aluno, aqui você ganhou o aluno, coisas que a gente acha que só a experiência traz, mas a experiência do outro também nos alerta para esses processos, né? Então, isso é muito importante estar aberto para ouvir essas coisas, né? Eu sempre gostei muito da provocação do outro. E eu aprendi ao longo desse processo de pesquisa que aquilo que a pesquisa me provocava talvez poderia ser o mecanismo para provocar o meu aluno, não necessariamente trabalhando com pesquisa, mas trabalhando com a temática da história. Então, para mim, toda aula é um problema. Sempre foi. A minha aula tem uma pergunta, ela começa com uma pergunta e ela termina tentando responder essa pergunta ou essas perguntas. E se não tem resposta, que às vezes acontece, se não tem uma resposta consolidada, é ponto para puxar para a próxima, né? Então eu monto meus planos de curso muito orientada por isso, assim. E isso eu aprendi com a pesquisa, mas aprendi também muito na prática, tendo que dar aula para estudantes que estavam em formação profissional ou que estavam na educação básica e que não tinham o mínimo interesse em mim.
Então essa dimensão da abordagem de uma aula com metodologias ativas que se fala muito hoje, né, essa linguagem que se usa, né, o estudante como protagonista, a gente sempre ouviu isso na formação, na graduação, no mestrado não se ouve disso, no doutorado também não, porque é todo mundo fazendo pesquisa, mas você tem momentos que você tem que entrar para fazer os seus estágios também na graduação, e aí você fala: "Caraca, né, como é que eu vou organizar, programar?". Então faz parte do processo. Só que essa experiência de vida real, trabalhando como professora, ao mesmo tempo em que eu estava em formação, enquanto pesquisadora, enquanto pessoa também, né, uma formação integral, ela me ajudou a não dissociar as coisas. É por isso que eu não consigo dissociar a minha trajetória docente da minha trajetória intelectual no geral. É a minha trajetória intelectual. E ela é muito dependente desse recurso da pesquisa, da história-problema. Então ela é muito dependente dos análises nisso, da história-problema. Porque é o tipo de abordagem que eu entendi, e aí ao longo da minha atuação eu fui aperfeiçoando. Tem aula que funciona, tem aula que não funciona, porque não depende só de mim. A aula para ela funcionar, ela depende muito mais, diria que 90% do conjunto de estudantes que estão ali comigo. O meu compromisso é envolvê-los, às vezes não consigo. Às vezes não consigo. E aí é isso, né, vamos juntar o caco da avaliação e ver o que não funcionou para fazer diferente, porque você no caso da universidade e dos cursos superiores, você dá aula, para uma turma 4 meses praticamente, né, então você os verá durante muito tempo. Na educação básica, os temas são muito, rápidos. Então, você os vê ao longo do ano letivo inteiro, mas, assim, tem temas que às vezes vão ter uma abordagem mais efetiva, porque os estudantes já têm uma bagagem de referência sobre esses temas. E aí eu acho que isso é interessante, porque eu descobri que essa troca do que eles querem estudar, do que eles já sabem, o tal do mapa conceitual que a gente faz em primeira aula, isso tudo são abordagens que funcionam muito para isso, para o envolvimento. Então vem comigo. É isso que você sabe? Então, espera aí, mas não é isso que eu vou tratar com você, aí você já causa a primeira provocação. Ou ao contrário: "Caraca, como você já leu isso? De onde você já leu isso? Então espera aí, agora eu vou precisar de vocês, se não vem a sala inteira, vem 5, 6 comigo aqui". Então esse tipo de trabalho me levou para um cuidado, para uma preocupação. A minha aula depende do outro. Então, assim, eu não consigo trabalhar só, e a pandemia foi muito ruim para mim nesse sentido, né, porque a gente tinha que dar palestra todo o tempo. E é horrível você ser o conferencista, que assim, dá uma conferência, sei lá, 2 vezes no ano, para uma audiência que está interessada na conferência, que vai te ouvir, que depois vai fazer pergunta daquilo. Então é um outro ambiente de assuntos muito mais especializados e às vezes de especialistas que querem fazer troca. Agora, transformar toda a aula numa conferência, foi muito difícil para mim isso na pandemia. Porque assim, eu me vi muitas vezes, olhando as professoras dos meus filhos que estão no ensino fundamental 1, então um está no 4º ano, o outro está no 2º. Ao longo da pandemia, o meu filho mais novo foi alfabetizado, começou a ler e a escrever. Disseram que não era possível, mas é possível, né. E aí você via as abordagens delas com as crianças, gente, são crianças, não querem ficar parado em frente a um computador fazendo as coisas. E jogo, interação, e eu olhava: "Vou copiar isso, vou fazer assim, vou adaptar isso". E aí eu me vi num diálogo com as pedagogas e, né, quem fez curso de formação que não é tão híbrido quanto a pedagogia, sempre jogou os pedagogos, essa abordagem superficial, muita crítica em cima deles. Mas eles sabem como ninguém estimular e conseguir controlar uma turma de ativos, que são esses jovens, essas crianças, né? E que estão. O que a criança tem de bom? Ela está sempre interessada, ela é sempre curiosa. Que às vezes um adulto já está condicionado na educação básica a ficar quieto, a não participar, deixa eu dormir um pouquinho, porque isso aqui vai ser cansativo. Então, assim, ele vai sendo tolhido ao longo do processo na educação básica, nisso que ele tem de mais bonito na primeira, na segunda infância, que é por quê?
mas assim, a tia, aconteceu tal coisa. E olhando a forma como elas lidam com isso, eu falava: "Gente, espera aí, deixa eu ver se dá certo, vou tentar fazer isso na aula online com os meus estudantes". Óbvio, com outra abordagem, eu não chegava para eles vaca amarela, que eles tinham que às vezes rolam umas brincadeiras. Eu lembro uma aula de didática que uma professora fez isso com a gente e virou a piada do ano, tá. Mas, pois bem, pensando e mensurando, eu aprendi muita coisa e com um espaço de aprendizagem que não é o que eu atuo, nunca atuei, nunca estudei, mas observando o cotidiano dos meus filhos. E eu acho que essa trajetória, esse envolvimento, então essa predisposição ao envolvimento e do ouvir o outro, e aí não importa se é o meu colega, se é o meu aluno, se é o funcionário que está ali, fazendo a limpeza do banheiro, isso tudo pode ajudar numa dinâmica de integração e de fazer a coisa funcionar melhor, né. Então, assim, eu gosto muito de falar, comunidade, né. A nossa comunidade, a comunidade escolar, a comunidade do curso. E, assim, tem vezes que funciona super bem, tem vezes que não, já tivemos problemas de todas as ordens. Mas esse processo é um processo que, ao longo desses anos, me, orientou de maneira mais efetiva. "Cláudia, quem são seus alunos? Você está vendo que aquele aluno que não fala nada, que não participa de nada, que não se integra com nada, que você entende, pressupõe que ele está desinteressado, às vezes o desinteresse dele é a porta para você, saber quem é ele?". Então, esses procedimentos, e aí não é fora da sala de aula, é dentro de sala de aula. Então, assim, a pandemia me atrapalhou muito nisso, porque eu fazia levantamento, que a gente chama aqui de abordagem, então usei muito material que os meus alunos apresentaram nas primeiras semanas de aula, com questionários mesmo, do que eles já sabiam de idade média, do que eles já sabiam sobre ser professor, que orientou muitas reflexões do que eu produzi 2016, 2017, 2018, do que eu publiquei em termos de artigo científico, que era um experimento que eu fiz com os meus alunos. Que é isso, eu quero já que não dá para eu parar a aula e toda a aula perguntar e conversar com um por um, que eu tenho aqui 35, 40 às vezes, vamos fazer isso de uma forma, então distribui lá uma folha, hoje em dia dá para fazer pelo Forms, inclusive pela folha era melhor, porque não tinha como eles se identificarem, não precisava botar nome, e aí saía de tudo que vocês podem imaginar. E aí transformar isso em recurso de reflexão. Então não é do nada, não é para nada, é para eu poder trabalhar melhor com esse aluno, que não é o mesmo aluno do período seguinte que vai chegar aqui comigo, né. E isso tudo foi, eu chamo um procedimento, um amadurecimento do trabalho docente, que tem a ver com uma trajetória de formação intelectual também, muito dependente dos outros, muito dependente desse diálogo e dessa provocação. Então, você não precisa concordar comigo, e eu acho que o caminho é esse. A gente não precisa concordar comigo. Agora, se a gente discorda, o exercício da discordância é o mais rico para a elaboração de argumentos. E assim, nós estamos num momento, social, político, que divergir é uma forma da gente silenciar as pessoas. E eu sempre trabalhei pelo contrário. Eu acho que a divergência provoca na gente a necessidade de ser mais organizado, logicamente, em termos de sustentação de argumento, em termos de preparação de argumentação. Então, esse exercício eu sempre quis fazer com os meus estudantes, por mais que exista ainda uma hierarquia. Na universidade eu acho que é menos do que na educação básica, mas assim, ainda tem essa coisa, né, do professor, eu não posso bater de frente com ele, eu não posso discordar dele, né? Porque é um exercício de convencimento, vocês entendem? E do mesmo jeito ele precisa desenvolver essas técnicas de abordagem e de organização lógica, né, para poder construir uma narrativa, estruturar uma narrativa, trabalhar com aquela narrativa em diálogo comigo, para me convencer de que não, é suficiente, você não precisa ir comigo aqui. Aqui você já tem, uma construção, intelectual que se sustenta. Então você não precisa concordar comigo. Valeu. Obrigado, Cláudio, por essa
Reflexão que assim, acho que até transcendeu um pouco da sua experiência pessoal, mas uma reflexão geral sobre a docência, especificamente docência na educação superior, né? Então foi muito, muito rico aqui para a gente. Obrigado. E aí, assim, nesse tema específico, né, você é professora especificamente da área de história medieval. E aí a pergunta que acaba, né, decorrente, né, dessa tua trajetória, tanto de investigação quanto de docência, bom, então para que serve a história medieval no Brasil? Né? Qual a função social de nós, medievalistas, nesse país? Né? E você comentou um pouco acerca dessa discussão ali no contexto da base nacional como curricular, a partir de 2015, mas a gente queria, de repente, uma resposta da sua parte um pouco mais estruturada, né, de como é que você entende o papel da nossa área, seja na educação básica, seja no ensino superior no Brasil. Eu acho que a gente precisa, e aí esse é um exercício, né? A gente não precisa todo mundo abordar e trabalhar na mesma perspectiva. Então, a minha atuação, a função social, né, do medievalista é esta. Não, mas eu acho que essa dimensão, e aí é a forma como eu atuo, e não estou desconsiderando ou desmerecendo a de nenhum outro, porque eu acho que essa diversidade também enriquece, inclusive no debate, tá? Ela se mostra eficiente quando eu apelo para a alteridade e para esse reconhecimento de que essa sociedade, essas sociedades não existem mais. Entretanto, justamente porque não existem mais, a forma como elas se organizavam nos interessa enquanto experiência. Então eu olho para lá e olho para mim. Eu olho para lá e olho para mim. Não é para ver o que é igual, é para ver como eles reagiram de forma diferente de mim. E às vezes isso pode me dar uma perspectiva de atuação para fazer diferente outras coisas. Tá? Então, essa dimensão de lidar com crise alimentar, né, com as próprias pestilências, num mundo que conhece antibiótico, num mundo que conhece a microbiologia, a gente teve dificuldade com isso. Então, assim, num mundo que não conhecia microbiologia, muitas vezes eles foram mais eficientes nessa coisa do vamos fazer isolamento social. E mostrar esses exemplos é de uma capacidade, inclusive de humildade, para que você se reconheça não como um ser que pode tudo, porque tem a tecnologia ao seu lado, porque domina a tecnologia. Não é assim que as coisas funcionam. Então, esse ser integrado ao ambiente natural, submisso a um controle sobrenatural que ele não sabia explicar, que ele só sabia servir, e nem em todos os lugares o mecanismo de servir ao sagrado era da mesma forma, mas a referência de que ele dependia do sagrado, o sobrenatural e o natural estavam interligados, gente, isso é um meio de entender quem somos, para onde vamos, que ainda é questão existencial de muito psicólogo com os seus pacientes, né, no seu divã. Então, olhar para isso e ver mecanismos razoáveis de mostrar como se investiga isso, como se constrói narrativas explicadoras sobre isso, funciona. E eu não preciso dizer que é importante porque meu país nasceu ali. O meu povo fala a língua X porque aquela língua nasceu lá. Então eu acho que esse recurso ele pode ser alterado. Então, para mim, a função social hoje está muito ligada ao reconhecimento dessas alteridades sobre como viver num tempo que não existe mais. Ok. Obrigado, Cláudia, pela sua resposta, pela reflexão que você fez, né, sobre essa função social que os medievalistas têm ocupado no cenário brasileiro, de forma geral. E ainda mais nesse período, desde a pandemia, né, vamos colocar assim, alguns poderíamos recuar até um pouquinho mais, mas em que as relações sociais têm, de certa forma, se tornado cada vez mais tensas e confusas, para não dizer outras coisas. E aí tem uma questão, né, que fica diante dessa relação, né, de uma academia brasileira que se insere dentro dessa dinâmica que você está falando, de uma história maior, uma história menor, e num cenário cada vez mais de globalização, né? Como você disse na sua fala, nós hoje
sentamos no computador e acessamos arquivos que há 20 anos atrás seriam muito difícil. Mas hoje nós temos acesso a diversos instrumentos que nos facilitam acessar tanto arquivos, como, inclusive, solicitar que digitalizem para a gente, por demanda e por aí vai. Mas, mesmo assim, de certa forma, essa academia brasileira ela ainda tem uma inserção ainda muito restrita dentro desse cenário de discussão, digamos assim, dos estudos medievais, como um todo, né? Não só o europeu, mas, digamos, também no cenário do norte global, vamos colocar assim. E aí uma questão que a gente sempre faz para os nossos convidados é se, bom, diante disso, que muitos entrevistados já nos relataram, para você, existe alguma especificidade nessa história medieval que é produzida aqui no Brasil? Nossa história medieval é diferente da que é produzida nos outros centros? Ou, enfim, como você vê essa... E cada vez mais os novos interessados em temáticas que não são temáticas que a gente poderia chamar aqui de tradicionais dos estudos medievais brasileiros têm trabalhado a começar aí com documentação primária no nível do manuscrito. Então, cada vez mais o pessoal dedicado a estudos de paleografia, né, coisas que eram um tipo de especialização e de demanda técnica que ou o trabalho estava editado, ou você não trabalhava com aquela documentação. E isso já vem sendo mudado. E o trabalho com arqueologia também. Porque esse diálogo, e aí esse diálogo é um diálogo importantíssimo, né? Da arqueologia, dos relatórios arqueológicos, com a documentação escrita ou com a documentação iconográfica, o manejo disso é que vai nos ajudar a consolidar uma posição, eu posso chamar assim, de entendimento, de explicações mais integradoras da medievalidade para vários espaços. Então, colocar à prova os documentos, os registros, né? Não só os vestígios arqueológicos, mas colocar à prova os textos escritos, que muitas vezes são os únicos com qual a maioria trabalha. E isso é algo muito novo que vem acontecendo, essa aproximação. Fruto do quê? Do intercâmbio, da possibilidade de mandar jovens pesquisadores em iniciação científica, mestrado e doutorado para fazer estágio, ficar fora, para poder ir para o sítio arqueológico, lidar ali com essa primeira experiência, que é algo que, de uma certa maneira, tem a ver com a escassez de condição de formação de algumas décadas. Quando essa escassez ela deixa de existir, começa a haver mais incentivo público para esse processo de internacionalização. A gente vê várias oportunidades, mas com uma demanda global de que o que a universidade tem que fazer. E isso não é da universidade brasileira, isso é da universidade norte-americana, das universidades europeias, das universidades indianas, das universidades chinesas. Você tem que se internacionalizar para sobreviver enquanto espaço universitário. E sobreviver reclamando, né, demandas de financiamento. Isso, a gente entrou nessa corrida um pouco tarde. E por termos entrado nessa corrida um pouco tarde, a gente conquistou um espaço de debate que não é ainda um espaço horizontal. Ele ainda é vertical. Então, talvez a nossa saída seja dialogar com mais espaços que estão nessa mesma condição que nós. Né? Então, uma historiografia latino-americana, uma historiografia africana, de diferentes universidades africanas, então vínculos com Angola, Moçambique, pensando, né, na possibilidade de intercâmbios mais efetivos, de trabalhar uma história que a gente entende que não é nossa, no sentido pátrio da coisa, tá? Que é uma história que muitas vezes, para financiamento público, as pessoas falam que não é interessante, não é viável, porque justamente não é a história do seu território, a história do seu país, da sua comunidade. Então, esses enfrentamentos, eles ainda estão por vir, mas eu acho que a gente consegue, a gente faz um trabalho muito bem feito, eu não vejo diferença. Não vejo diferença. Eu vejo que com a escassez que nós já tivemos no passado,
e as dificuldades, inclusive de especialização, nós superamos muitas coisas, muitas coisas. Então, esse olhar mais híbrido, menos cercado de limites, de tradições historiográficas, de tradições teóricas, isso está presente em nós. Isso está presente na historiografia americana também, né, norte-americana. Isso está presente em nós. O ponto é que os americanos já conseguem dialogar de igual para igual, talvez porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, né? Obrigado, Cláudio, pela reflexão, que foi bastante ampla, diga-se de passagem. E essa sensação que você descreveu, né, acho que a gente sente, né, eu senti, o Thiago já comentou comigo que passou por isso também, durante o sanduíche, nesses períodos que a gente passa no estrangeiro, de uma certa condescendência, né, por parte até mesmo de colegas que estariam no mesmo nível de formação da gente. Então isso vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Então, eu compartilho dessa tua leitura. Bom, e aí, assim, você começou a falar de uma série de temas que têm sido muito trazidos agora, né, de renovações teóricas, metodológicas da área da história. Você se referiu na tua última resposta à história global, por exemplo. E aí, uma questão que a gente queria te propor, né, ouvir um pouco o que você diria para a gente, né, conhecer um pouco a tua perspectiva, como é que você avalia essas renovações, né, como é que elas dialogam e como elas dialogam com os seus temas específicos de pesquisa que você já trouxe aqui para a gente. Se você puder compartilhar mais esse elemento com a gente vai ficar muito grato. Olha, eu brinco que eu gosto de novidade, então eu quero estudar sempre coisas diferentes, né? E esse estudar coisas diferentes envolve lidar com historiografia e temáticas que são muito antigas. Trabalhar com abordagens novas, mas com material que já é um material editado há século e que está disponível para nós enquanto documentação. E é o caso da abordagem de uma história global. Eu não trabalho na seara da história global, até porque os objetos ou o problema com o qual eu estabeleci para a investigação estão muito mais no nível do que eu chamaria de uma história conectada, que flerta, né, com uma abordagem global, ou seja, que sai fora de uma leitura, às vezes, muito centralizada, regionalizada de um conjunto de documentos. Então, você depende do diálogo de documentação que vem de vários lugares e com muitos interlocutores, mas o problema se deve a uma conexão temática, né? Ou seja, as pessoas estão dialogando sobre aquele problema, sobre aquela questão, e é em cima daquele problema. Então, aquele problema ele tem uma dimensão de abordagem conectada. E aí eu vou muito na dependência daquilo que os historiadores que trabalham com história atlântica, sobretudo Gruzinski, né, o próprio Subramanian, que trabalha uma conexão índico-atlântica, mas que estão numa temporalidade que é da história moderna, de inspiração. Mas da onde veio isso? E aí eu digo para vocês que a gente nunca sai fora da caixinha sem a provocação, sem um chacoalhar. E a BNCC, esses debates que começam lá no ano de 2015 sobre a Base Nacional Comum Curricular, quando sai a primeira versão, quando saem os comentários, na realidade, os pareceres sustentando, defendendo a primeira versão, tudo isso numa prerrogativa de construção de currículo muito democrática, que pretendia-se ouvir as várias instâncias de produção e de organização do conhecimento na educação básica. Então, você tinha autores que vinham da educação básica, que vinham da universidade, grupos de trabalho, né, que seriam depois ouvidas secretarias, representação de secretarias municipais, estaduais, as próprias universidades debatendo com os campos. Então, assim, uma maneira de construir currículo muito diferente. E foi muito polêmico o debate todo, porque se mudava radicalmente um currículo que estava estabelecido desde os PCNs, dos parâmetros curriculares, com uma abordagem mais temática, muito menos conteudista e muito mais voltada, né, para aquilo que estava desenhado ali nos primeiros anos de consolidação da LDB. Então previa-se, inclusive, uma presença regionalizada de temas que não precisavam. Então, assim, você não estava preso no PCN. O PCN era um parâmetro. A BNCC não é um parâmetro.
É uma base que orienta o Brasil todo a partir de onde? Então, do debate que nascia, e por que discutir o currículo da educação básica é tão importante para a universidade? Vamos ser muito claros com a nossa audiência, né? Porque o currículo da educação básica define o currículo da formação de professores da universidade. E vice-versa. Então, uma coisa está ligada com a outra. Não é à toa que depois da BNCC veio o currículo, a Base Nacional para a Formação de Professores na Universidade. Elas não são emancipados uma coisa da outra. E isso mexeu com todo mundo no campo da história, porque o principal ponto ou polo de atuação profissional do historiador, seja ele um bacharel, seja ele um licenciado, e a maioria dos cursos hoje no Brasil de história são licenciaturas, é a atuação na educação básica. Então, você está mexendo com campos de trabalho, com condições de formação, com tradição de formação. Essas coisas não mudam, né, da noite para o dia. E o trabalho sobre isso, ele tem que ser um trabalho muito cuidadoso. E a ideia era fazer um trabalho cuidadoso, devagar, né. Aquela primeira versão da base, ela causou um "espera aí", porque os conteúdos que nós estávamos condicionados a encontrar não estavam mais lá. E não é só antiga e medieval. A Revolução Francesa não estava lá. E isso, assim, gerou um pânico, um estresse, uma algazarra, um debate público que não era meu com os meus colegas de departamento. Era um dos pais com os professores na escola. Eu quero que meu filho estude Grécia Antiga. Eu lembro de um vizinho que parou eu e meu marido no hall de entrada da nossa casa, né, do nosso edifício. "Que história é essa? Que meu filho não vai mais poder estudar história antiga?" E bravo, porque o filho dele tinha que por quê? O pensamento ocidental nasce onde? Entre os gregos. Essa é a visão que a sociedade partilha. Então, assim, a forma como lidar com isso, a mediatização desse debate, isso gerou um envolvimento da sociedade civil, isso gerou disputas das mais gerais, e aí entra o ponto que eu acho que foi importante para a nossa área. Esse chacoalhão, eu preciso justificar por que a Idade Média não é a Idade Média. Por que a história. Qual é a relevância da história medieval? É perfumaria? É erudição? É o pesquisador ultra especializado na sua torre de marfim, justificando por que ele precisa trabalhar com isso e por que ele está num espaço de financiamento público, que é a universidade pública trabalhando com isso? Então essas coisas chacoalharam o campo. E não foi só o campo da história medieval, antiguidade também, da história como um todo, tá? Porque a gente se viu numa discussão de currículo, que teoricamente era uma discussão de currículo, sendo apontado como algozes de alguns, para não aprendizagem eficiente dos jovens, das crianças e dos jovens na educação básica. Espera aí, mas são 3 aulas de antiga e medieval, e aí eu tô dando aula de conteúdo eurocentrado e que quem está estudando descobrimento do Brasil não tá? Quem está estudando iluminismo não tá? Quem está estudando Segunda Guerra Mundial não tem conteúdo eurocentrado aí? O Estado-nação brasileira não é um conteúdo eurocentrado? Nossa, aí saiu nota de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque uma coisa é pensar essas influências de um condicionamento secular da forma de se produzir história. E não precisa ser só uma história do outro, ou seja, da Europa, ipsis literis, como é taxada a história medieval, né? Que é a história da origem pátria dos Estados-nação europeus, que vai estar contaminada por isso. Dividir a história por periodização política é uma contaminação disso. Tá? Então, a gente se viu ali numa discussão que é a discussão, o que é a história, para que ela serve. E fomos chamados, eu acho que esse foi um passo importante.
infelizmente, a BNCC depois, justamente por esses enfrentamentos, e não é por uma carta de uma associação, eu já ouvi isso em congresso de ensino de história, que a culpa da gente ter a BNCC que a gente tem agora é dos movimentos dos antiquistas e medievalistas que reclamaram que estavam fora. Não, gente, ué, não era um currículo aberto para diálogo? É óbvio que vai se criar um espaço de debate. Então, assim, porque qual que foi o problema? A segunda, a terceira versão, justamente porque as equipes foram muito criticadas em determinadas abordagens, e assim, a crítica está aí para isso, você tem que lidar com ela. O que o poder público fez? Destitui a equipe, compõe outra equipe. E vamos dar para as pessoas o que elas querem. E de uma certa maneira, a BNCC, ela voltou para aquela tradição de conteúdo e currículo, por mais que isso não esteja desenhado ali, literalmente, mas você tem, né, as periodizações respeitadas. Então, assim, a gente não estava questionando não digo não validade, mas o fato disso estar congelado ali. Mas para responder uma demanda pública, se desfez as equipes de trabalho, se colocou outras pessoas, e o pior, esse debate esvaziou. Então aquilo que muitos se viram motivados, não, então vamos pensar, vamos discutir, vamos fazer. Eu lembro da professora Cláudia Risse, que era a coordenadora da equipe de história, viajando o Brasil inteiro em reuniões para conversar com os mais diversos espaços. Ela chegou aí numa reunião da Ampu Minas e foi muito produtivo. Foi muito produtivo. Uma pena que aquela equipe foi desmontada. Porque eles entenderam, se eles tivessem permanecido, provavelmente eles iam amadurecer essas críticas, iam rever algumas coisas, iam desenhar aquele currículo, acho que conforme a demanda, inclusive, da crítica estava aparecendo. Mas para o poder público é mais fácil, não, a sociedade não gostou, tira todo mundo, né? Então, essa dimensão do jogo político, ela dificulta muito o trabalho na educação. E foi isso que chacoalhou a gente para o campo, para mudar algumas abordagens no campo de história medieval. A começar da dimensão da recepção. Que idade média que circula aqui entre nós? Não é a idade média acadêmica, nas suas versões, várias versões do que a idade média acadêmica já produziu. É uma cultura histórica de produção de entretenimento. E aí começou-se a trabalhar muito com isso. Já tinha gente trabalhando com isso, mas eles não tinham o espaço de divulgação, de discussão. E aí isso coincide, de uma certa maneira, com a consolidação, por exemplo, dos estudos em história pública, que vem de pesquisadores que estão, né, a Juniele Rabelo, que está na Universidade Federal Fluminense, o Ricardo, que é professor hoje na Unicamp, mas que é da área de comunicação social e fez, se eu não me engano, doutorado em história, que trabalhava com história pública e começaram, né, os primeiros passos da rede de história pública. Então, isso tudo meio que coincide, sabe, como provocações que levam a atuação profissional de muitos de nós a ser repensada, e repensada em termos curriculares mesmo. O que eu vou fazer aqui agora para adequar esse debate da história pública dentro da minha disciplina? Porque isso é a história do tempo presente sobre a Idade Média, sobre a recepção, é uma recepção da Idade Média. Como é que eu vou trabalhar com isso? Ensino de história medieval. Peraí, mas agora eu tenho conteúdo, eu não tenho conteúdo, eu tenho tema, eu não tenho tema, é eixo formador, não é eixo formador, e aí, como é que vai? Dialoga com o quê? Com quem? Onde? Como? Quando? Para pensar abordagens para licenciatura. E o lance da história global aparece aí como uma dimensão de apresentar, tanto que um grupo de pesquisa que hoje está na Federal de Pernambuco, né, Outros Medievos, uma história que não chega, que não é trabalhada na universidade, em alguns espaços universitários, ela tinha espaço de abordagem por conta desses espaços terem disciplinas de Ásia, de história asiática, que é a história da Rússia, de uma Rus, dentro desse tempo que nós chamamos de Idade Média, que eles não nomeiam assim, China, Japão. Então, assim, a gente se viu aberto
a fazer uma leitura fora dessa casinha, porque a crítica foi nessa seara. Então, foi uma maneira também de responder essa crítica. Então, a provocação ela foi boa, ela não foi ruim, porque ela, de uma certa forma, renovou os currículos do ensino superior, por mais que, efetivamente, o currículo da educação básica tenha se fincado ainda numa cronologia clássica de história. Então, ele não abandonou a cronologia quadripartite, que era um dos pontos altos e bases em termos de reflexão da primeira versão da base. Mas eu acho que foi um momento importante. Quem soube aproveitar aquele debate, e é isso, né? Caminhou para observar outras coisas, para trabalhar com outras coisas. Foi aí, por exemplo, que eu me deparei com uma série de leituras sobre viajantes que eu não trabalhava, que eu nunca tinha diretamente dialogado com, mas aí itinerários do Benjamin de Tudela, que basicamente começaram a ser publicados em edições portuguesas no Brasil, né? Pela primeira vez aí, 2017, 2018, o Viagem ao Volga e outros tantos que já tinham edições portuguesas, né? De Portugal, presentes para poder dar essa dimensão, uma renovação da conexão, né? Das rotas das sedas. Então, como é que é a rota da seda na Idade Média? Que eram temáticas que a gente não trabalhava mais e que não estava tão presente em disciplinas de graduação, que, como no caso aqui, é uma disciplina de 60 horas, ou era naquela época, né? Agora ela é um pouco maior. Mas, assim, era uma disciplina de história medieval. Então, peraí, como é que eu dou história de tudo nessas temporalidades? Então, o recurso a uma abordagem da história global, o recurso a uma abordagem da história conectada, ajudou a remodelar, inclusive, isso. A incluir as integrações euro-africanas de maneira mais efetiva para além do Islã, incluir as integrações eurasianas numa dimensão Pérsia, Arábia, com China, com Índia, que não estava presente até então, para fugir dessa crítica do você faz uma história eurocentrada. Você condiciona o seu estudante a pensar que a história dessa periodização é mais importante do que a história de outros lugares nesta periodização, porque você só dá a história da Europa. Então, acho que isso foi muito importante. E aí, justamente, surgiu a oportunidade de... eu desenvolvi 2 projetos. Então, o primeiro deles trabalhando com história pública, porque também os meus estudantes chegavam com essa demanda. O que eles sabiam de Idade Média? Era o que eles tinham visto nas séries de TV, lido em algumas obras fantásticas, e vamos trabalhar com isso. Vocês sabem como é que chama isso aí? Então, ali, os termos específicos, né? Então, o Rivair, quando trabalha com isso, ele já fala de uma historiografia do medievalismo, mas ele trabalha com o conceito de medievalidade, lá no comecinho dos anos 2000. Então, é importante, a gente vai resgatando esses historiadores que trabalharam com cursos do Idade Média no cinema, por exemplo. E, nossa, isso aqui já estava presente, mas ninguém se dedicou muito a pensar nisso. Aí você vai para o campo de uma historiografia alemã que trabalha com os estudos de recepção, então o termo da recepção. Aí você pega uma parte importante dos estudos anglófonos, que estão na história contemporânea, não estão nos estudos medievais, e que trabalham com medievalismos e neomedievalismos. E você fala, meu Deus, né? É um campo, é outro, fora toda a discussão de história pública propriamente dita, que a gente tem também uma outra seara do que é a história pública de museus de história oral que se faz no norte global e do que é uma história pública produzida no sul global. Então, essas conexões, elas foram importantes para desenhar esse projeto, que foi cujo fruto foi o projeto de extensão Barbaridades Medievais, que o problema é esse, é possível ensinar história medieval por redes sociais? Então, tá aí vivo desde 2019, a pandemia deu um up, porque era um único mecanismo de comunicação com públicos efetivos, para além, estava todo mundo, né, no virtual, não no presencial. Agora a gente voltou com atividades presenciais também em escolas, então
voltou para aquilo que era a abordagem de produção de material e envolvimento desse estudante da educação básica, com produzir materiais de história pública, então, produzir um produto de história pública sobre temáticas medievais, para ele se divertir também fazendo, usando essas linguagens gráficas do vídeo, do áudio, então pensando no podcast, pensando nas diferentes, né, perfis de Instagram, e que são coisas que eles consomem enquanto mecanismo de sociabilidade, de vida social deles. Então foi uma maneira de integrar isso efetivamente, e eles produzindo conteúdo, né? Então, muito bacana a iniciativa, estamos aprendendo muito com isso. E o outro projeto, que é o projeto de pensar um tema muito clássico da história da igreja medieval, o tal cisma de 1054, vulgarmente chamado por cisma do Oriente, que é quando o papado romano rompe com o patriarcado bizantino, num conjunto ali de várias excomunhões em 1054, e que teoricamente, numa leitura historiográfica consolidada, teria criado, né, duas igrejas, a igreja oriental, grega, e a igreja latina, né? Uma sob domínio papal, outra condicionada ao césaropapismo imperial, patriarcal, tá? Pois bem, esse tema é um tema que eu tenho me dedicado desde 2019 nele, trabalhando com uma abordagem conectada. Por quê? Porque o Pedro Damião fala lá das disputas azimistas, não no contexto em que elas aconteceram, porque ele era simplesmente um eremita nessa fase, em 1054, ele não estava ainda atuando efetivamente na cúria papal, mas ele fala disso uma década depois, dizendo que não tem problema, a qualidade do pão não faz diferença, se é pão ázimo, se é pão sem fermento, se é pão fermentado, no rito da Eucaristia. E eu lembrei disso, porque, né, trabalhei com essas cartas muito tempo, e falei, eu acho que tem um debate bom, importante aí. E me voltei a trabalhar com os primeiros documentos. A gente já tem documento editado desde o final do século XIX pelo Cornelius Will, com uma coletânea de cartas, e eu gosto muito de trabalhar com epistolografia. Eu sempre aprendo sobre tradições epistolográficas de diferentes regionalidades, lidando com conjuntos documentais produzidos numa determinada localidade, e está sendo assim uma descoberta atrás da outra. Tenho ainda um rol de leitura de textos gregos, bizantinos ou não, né, para trabalhar, mas assim, isso é resultado, é um impulsionamento de uma questão que eu poderia chamar que é uma questão política que envolveu todos nós ali na transição de 2015 para 2016, sobre por que a Idade Média, ou por que a história medieval tem que estar nos currículos escolares. Tá? Então ainda permaneço nessa, não saí dessa. Obrigado, Cláudia. Te agradecer mais uma vez pela resposta, pela contribuição. Pedir desculpas, o Thiago caiu e não consegue voltar, mas a gente conclui aqui a nossa entrevista sem a participação dele. Então, assim, obrigado mais uma vez pela resposta. E aí, assim, um ponto que você tocou em alguns momentos dessa nossa conversa foram a questão da educação tutorial, né? E aí você, uma ex-petiana, hoje tutora do PET, e aí uma pergunta que a gente queria muito fazer, porque não é uma... nas várias pessoas que a gente entrevistou, eu acho que talvez só a Renata Vereza coordenou o PET, e mesmo assim eu acho que ela coordenou depois que a nossa entrevista foi realizada. Ela está agora como tutora. Como tutora. Então, assim, é uma experiência relativamente rara no rol das pessoas com quem a gente teve a oportunidade de conversar. Então, nesse sentido, a gente queria te perguntar, né, qual o papel do PET História na formação dos graduandos, né, bacharelandos e licenciandos, e se tem, né, se é que existe um papel específico do PET para a história medieval em específico. Então, eu queria que a gente puder contribuir com a gente.
Então, é engraçado porque acho que no lance a minha experiência na graduação, o PET foi sempre muito importante. Primeiro porque ele me permitiu, o sustento material para permanecer na graduação, ponto. E aí, essas políticas de permanência, o PET não era Programa de Educação Especial, Programa Especial de Treinamento, não era uma política de permanência na época, era vamos incentivar os melhores alunos, era isso. Só que ele me permitiu permanecer, porque eu não precisei trabalhar e pude me dedicar integralmente ao curso de graduação, inclusive fazendo período diurno, né. Só que o que o PET me ensinou, e aí, enquanto aluna, não existe trabalho dentro da universidade que vingue se não for trabalho em equipe. Eu aprendi a trabalhar em grupo ali, aprendi os vários problemas que é administrar grupo, que é ser um membro de grupo ali, de tudo, porque você está lidando com a administração de pessoas, né. Então, esse papel, assim, as minhas melhores amizades, inclusive no trato com a história medieval, vieram de dentro do grupo, porque já tinham 2 petianas que pesquisavam história medieval, eram minhas veteranas, né, estavam na frente na graduação, mas já faziam pesquisa, inclusive no trato, na interlocução, então tinha essa interlocução dentro do grupo e tinha interlocução fora do grupo, né, e acaba virando uma irmandade, para o bem ou para o mal, eh, quem tem irmão sabe como é, são relações que tá tudo bem, mas que tem briga, né, que tem desavença, e é ótimo isso, porque de uma certa forma o acolhimento necessário para fazer, um projeto do começo, meio ao fim, porque o programa de educação tutorial, ele ainda funciona hoje com essa premissa. O tutor, que é essa figura que coordena o grupo, são 12 bolsistas, com alguns voluntários. Então eles têm que atuar em projetos que integrem pesquisa, ensino e extensão. Então são projetos que têm braço na pesquisa, braço no ensino e braço na extensão. Então, primeiro, esse estudante ele aprende que universidade não é só pesquisa, que universidade não é só ensino, que universidade não é só extensão, e que essas coisas podem trabalhar integradas. E aí era muito bacana porque foi nesse grupo que eu aprendi que a pesquisa era a base para as outras 2 coisas. Então, as questões da pesquisa sustentavam atividades de ensino e sustentavam atividades de extensão com a comunidade. Foi nesse grupo que eu escrevi meu primeiro artigo científico, naquela época é até difícil falar nisso porque faz tempo, 500 anos do Brasil, quem lembra dessa comemoração dos relógios nas capitais do Brasil espalhados e tal? Pois bem, eu escrevi um artigo, o primeiro artigo que eu escrevi, que foi aprovado por uma revista, da área de história, é a influência do cristianismo medieval na Carta de Pero Vaz de Caminha. Por quê? Porque eu fiz um projeto para o PET, estudando os documentos de formação desse encontro, né, dessa conquista do Brasil pelos europeus, e eu lia lá os documentos e eu: "Caraca, isso parece um documento que eu lido no século XII", sabe assim, a mentalidade ainda muito pregada nessa dimensão de mentalidades cristãs, e dali saiu uma intervenção de ensino, dali saiu um projeto de extensão e eu publiquei um artigo, eu sozinha, mas isso fazia parte de um projeto maior, com uma equipe trabalhando. E foi muito bacana. Então, assim, eu tenho as melhores memórias. Enquanto tutora, é uma outra abordagem, porque lá eu fazia as coisas. Então, assim, o PET funcionava com a gente trabalhando todas as tardes. A gente tinha uma sala dentro da universidade, ainda tem, né? Muitos PETs ainda têm esse privilégio de ter um espaço só deles. Então, os estudantes ficam ali se revezando naquela sala o tempo todo, trabalhando, discutindo, seminários de formação, montando projeto. E, enquanto tutora, a aprendizagem foi de outra ordem, porque eu era uma das petianas lidando com outros petianos, mas quem coordenava tudo era a minha tutora. Eu tive 2 tutores, que foi a Glória, depois foi o professor Pedro. E, enquanto tutora, é outro aprendizado, porque aí você vira o agente administrador de conflitos mesmo. É você que tem que, mediar e de uma certa maneira resolver os problemas. E normalmente os problemas não são problemas de trabalho, são problemas de relacionamento.
Então é um outro nível de aprendizagem, entendeu? Eu brinco que, eu aprendi muito como ser historiadora e professora no PET, porque eu fiz muita coisa envolvendo a pesquisa documental, que desdobrava em trabalhos de extensão universitária e trabalhos de ensino na educação básica. Então eu aprendi a trabalhar, com essa base da pesquisa para esses outros projetos. Mas foi enquanto tutora que eu aprendi o que que é administrar uma equipe mesmo, sabe? De olhar o que que é potencial de um que não é potencial de outro, do que um precisa desenvolver que o outro já tem. Então, essa leitura de potencial humano, porque em sala de aula, você tem aquele estudante 4 horas numa noite contigo, uma vez por semana, por 4 meses. Se ele for fazer uma IC com você, você acaba tendo mais a proximidade, né, pessoal com ele. Do contrário, não. E ali, eles não são seus orientandos. Eles não querem estudar os temas de pesquisa que você quer estudar. O grupo tem um projeto que trabalha, são projetos anuais, mas são projetos integrados a uma tradição da fundação. Igual, por exemplo, o PET aqui é PET Conexões de Saberes, então ele precisa ter uma abordagem interdisciplinar e está voltado para atuação em comunidades periféricas. Nunca trabalhei Idade Média com eles. Nunca. O nosso trabalho já começou com história pública, mas com uma abordagem de história regional. Então é muito interessante perceber, também que você pode desdobrar em outras supervisões que não aquela que você tem know-how, experiência, né, de pesquisa e de atuação profissional exclusiva. E isso o PET na tutoria do PET eu venho aprendendo muito, muito. Então nós acabamos de fazer um jogo, o jogo é lindo, conseguimos, produzir ele profissionalmente, que é nos trilhos de Peirópolis. Peirópolis é o bairro rural aqui em Uberaba, que lida com um sítio paleontológico, né? Então, nós temos ali vários tipos de titanossauro descobertos, e é um bairro que, apesar da sua fundação estar vinculada à chegada da ferrovia mogiana e da extração do calcário, né? Extração mineral, exportação e importação de gado zebu, hoje ele vive dessa descoberta e desse patrimônio paleontológico, então dialoga com esse saber da paleontologia, mas ao mesmo passo tem essa dimensão de uma comunidade muito atuante para resguardar a sobrevivência desse bairro, para ele não sei lá, as pessoas não abandonarem ali e irem morar em outro lugar dentro do centro urbano de Uberaba, né. Então, é muito bacana, porque você se vê envolvido em muitas temáticas e descobrindo muitas coisas, organizando. Agora vai sair um catálogo de documentação primária que nós levantamos e trabalhamos ao longo da pandemia, então deve ser lançado no próximo mês, nós estamos terminando a prova da edição, né, junto com a editora, mas assim, uma coisa que não existe, aí você para com isso e fala: "Gente, ainda tem tanto tema bom, pertinente, inclusive para uma abordagem conectada, global, que envolve história regional, e que ninguém conhece, ninguém sabe". Os próprios uberabenses achavam que Peirópolis era uma cidade, sabe, não tem esse vínculo identitário com o lugar. Então é um trabalho que, nós estamos ajudando a consolidar até por uma busca para transformar essa região toda num geoparque da Unesco, e aí isso demanda uma integração identitária. Então assim, olha, o PET me voltou a trabalho com comunidade, que é uma coisa que no ambiente eu não tem como trabalhar com comunidade em Idade Média, a não ser que eu trabalhe com as comunidades monásticas, que eu trabalhei muito, mas é diferente, né, não são pessoas que eu estou lidando ali com, pesquisa oral, catalogação, levantamento, é outra abordagem. Então, mas é muito bacana, porque você se vê também apto a trabalhar com história contemporânea, entende? Acho que isso tem me ajudado e me despertado para outras atuações. E no caso da história medieval em específico, e eu acho que isso tem a ver com o fato de antes ser muito escasso os estudantes que se aventuravam por essa pesquisa. Então, o PET, o fato de ter lá mais 2 colegas, que depois se tornaram amigas, que foram companheiras de mestrado, que foi a Thaís Benedetti e a Rossana Pinheiro, né, que foram, que começaram na especialização, na carreira estudantil contigo e continuaram para depois da graduação ali, isso ajudou
e estavam no grupo de trabalho que eu estava semanalmente, quase diariamente, dentro da faculdade. Então, por mais que o PET estivesse trabalhando com outra temática, a gente sempre discutia alguma coisa dos nossos temas, que então me permitiu essa interface, esse diálogo, essa integração, de ter uma interlocução efetiva, que para quem faz pesquisa de ser sozinho ele o orientador, então os laboratórios são importantes para isso, porque eles consolidam isso, mas essa trajetória do começo da minha graduação não era comum existir em laboratórios. O boom de desenvolvimento deles vem depois, né, num conjunto cada vez mais efetivo e institucionalizado. Mas foi uma experiência muito importante. E eu acho que o programa de educação tutorial como um todo, ele ajuda a história medieval nessa seara da recepção. Então, entender que o tema Idade Média é um tema de domínio público, ou seja, todo mundo se interessa, todo mundo quer saber, todo mundo tem alguma coisa a dizer, né? E o fato do programa de educação tutorial trabalhar efetivamente com extensão e com ensino, a história medieval pode usufruir dessas experiências de interlocução para ter também abordagens que vão para esse campo da extensão e do ensino, para além daquilo que é trabalhar com conteúdos clássicos de Idade Média. Tá? Então, nesse campo, o PET é inspiração o tempo inteiro. O pessoal sim, criativo. E tem PET espalhado no Brasil inteiro, são mais de 7 mil alunos, muitos grupos. Desde 2013 você não tem novos editais para aberturas de grupos, o que é um problema, mas assim, o PET tem 43 anos de idade enquanto programa de formação em graduação no Brasil, com diferentes projetos, então ele é projeto especial de treinamento, vamos formar um intelectual do amanhã, para virar, inclusive, programa de educação tutorial que aceita aluno com dificuldade de aprendizagem, que faz inclusão, que se vê também como um programa de permanência estudantil na universidade, que aí é a mudança dele de 2006 para cá. Mas é um projeto que, assim, eu vou ser muito sincera, é uma pena a gente não ter isso espalhado e reverberado junto com as novas instituições que foram sendo se abrindo no Brasil afora, porque tem PET de medicina, de enfermagem, interdisciplinar, PET de tudo quanto é natureza, PET indígena, estudos africanos e encontros anuais em que há muita troca, inclusive do trabalho político, para manter o programa existindo em diferentes governos, né? Que é um trabalho, hoje ele está instituído por lei, ou seja, desde 2005 ele é um programa instituído por lei, então ele não pode ser extinguido, mas ele sofre com problema de corte de verba, de atraso, né? Da falta de atualização nos valores dos recursos, mas é um programa que está em pé e que não vai deixar de estar em pé. E é ele hoje o carro-chefe de permanência de muitos cursos reúne espalhados pelo Brasil. Porque a gente agora, com a suspensão dos editais do PIBID e do Residência Pedagógica, nos sobrou como veículo, né, de subsídio de permanência as bolsas de C, que também se escassearam, o PET, que são 12 bolsas, e aí, anualmente, você tem a equipe sendo mudada, porque uns vão colando grau, vão entrando outros, né? E a permanência, né? O auxílio financeiro para alimentação, moradia, que também se escasseou muito ao longo da pandemia, ele vem se escasseando cada vez mais, né? Por conta dos cortes orçamentários que nós radicalmente sofremos de 5, 6 anos para cá. Então, assim, é uma luta constante. Então, eles aprendem, inclusive, isso. Tem um grupo que chama Mobiliza PET, que é dessa ação de sustentação do programa e das lutas, né, com diferentes entidades representativas de deputados a senadores para manter o programa vivo e recebendo o financiamento em dia, porque hoje nós somos financiados pelo Fundo Nacional de Educação. E aí, né, aquele problema que acabou de ser denunciado no Ministério da Educação, retirando recursos do FNDE, prejudica todos os programas, porque eles sofrem atrasos,
o repasse de verba não chega. Chega em dezembro para ser chega 12 de dezembro para ser gasto até 31 de dezembro. Então, assim, é inviável. Não dá. O que você faz? Você devolve. E, ao devolver esse dinheiro, ele vai parar nas negociatas de bastidor aí dentro do ministério. O último grande escândalo envolvendo o MEC foi isso, né? A farra dos pastores com o Fundo Nacional de Educação, o FNDE. E aí não é só o programa de educação tutorial que é financiado pelo FNDE. Milhares de programas da educação básica dependem do financiamento do FNDE. E aí está o problema ainda mais embaixo, né? Porque você está lidando com formação obrigatória em que o Estado é responsável, que é a formação em educação básica pública no país. Obrigado por compartilhar essa referência do PET, né, que muitas vezes é um programa até relativamente menos conhecido, né, do que o PIBIC, do que o PIBID, e que de fato tem uma importância fundamental, como você destacou. Cláudia, está aqui caminhando para o final da nossa entrevista, né, com a nossa tradicional pergunta, né? O Thiago já me sacaneia essa altura do campeonato, depois de tanto tempo, né? Imagina que você está lá, né? No seu gabinete ou na sala do PET, eis que bate alguém na porta, um aluno, uma aluna dos primeiros períodos da graduação, com vontade, a vontade, o desejo de estudar a Idade Média e de seguir nessa área, né? Ao longo da sua pesquisa, enfim. E aí, o que você diria assim, para essa estudante, para esse estudante hipotético? O que seria assim, indispensável para ele na hora de avançar na graduação? Bom, primeiro, muita vontade. E aí eu digo isso porque a gente tem momentos de muita facilidade, que dependem disso, né? De uma estrutura de sistematização e organização que vem de uma condição de financiamento público do Estado brasileiro. E isso não é permanente, isso não é perene, isso joga com o jogo dos governos, vamos chamar assim. Então, muita vontade. Você quer mesmo? Aí vem as perguntinhas básicas. Você gosta de ler? Eu acho que é a principal, né. Então, assim, se você é um bom leitor, ou pelo menos gosta de fazer leituras, e tem essa dimensão de que isso estará no seu universo, no seu horizonte de expectativa sempre, você não terá problemas, porque por mais que você lide, às vezes, com recepção da Idade Média e isso envolva jogos digitais, você vai ter que ler muitas coisas e, às vezes, a abordagem com o jogo digital será diferenciada se você conhecer documentação escrita ou relatórios arqueológicos sobre aquelas temáticas que aparecem no jogo digital, ou seja, você ter uma experiência, uma expertise com documentação primária, seja ela de que natureza for, escrita, arqueológica, iconográfica. Então eu acho que se gosta de ler, porque o universo é esse, é trabalhar sobretudo com leitura, né? E aí incentivar, eu acho que você quer mesmo? Você sabe que não é fácil. E não é fácil por quê? Porque a gente lida com um rol de referências que não estão diretamente presentes no nosso cotidiano, ou seja, dominar a língua estrangeira vai ser importante. Então você não precisa saber o melhor dos ingleses, nem o melhor do francês, nem o melhor do alemão agora. Mas em algum momento você vai ter que tocar com isso. E aí, como é que você vai fazer? Você quer estar disposto a aprender? Né? Então, você vai ter que se especializar, você vai ter que dar conta dessas demandas. E essas perguntas me foram feitas quando eu falei que eu queria fazer, queria estudar Idade Média. A primeira coisa que me perguntou foi, quais línguas estrangeiras você fala? Eu, eu leio inglês, serve? Sabe assim? Não, não, tem que aprender francês agora, agora, agora. E assim, eu não chego com essa determinação, mas eu digo que é um cenário necessário. E você sabe que é necessário, né? Você não passou por essa trajetória de formação, se transformou num doutor em estudos medievais e está aí, né, prestes a ser empossado como professor de uma universidade. Você sabe quanto que você teve que ralar para aprender muitas coisas que estavam, às vezes, fora do que é um currículo normal de formação na graduação.
Então, essa vontade e essa disponibilidade de aprender, ela vem para tudo. Então, você vai desenhar ali o seu objeto, você vai ter que se envolver com coisas que não estão no currículo da educação formal ali do historiador, do professor de história na graduação. Vão ter outras coisas. E você vai ter que lidar com isso, se você quiser de fato se especializar. Quando eu estava na graduação, Idade Média não levava ninguém a lugar nenhum. Eu sei que isso mudou um pouco enquanto eu me pisei na pós, né, no mestrado e no doutorado, pelo contrário, justamente pela institucionalização dos laboratórios, pela crescente financiamento público na universidade como um todo, não nos estudos medievais em específico, mas na universidade como um todo. Então, isso mudou muito o cenário, tanto que a gente tem especialistas hoje, a gente pode dizer isso, ficar feliz com isso, que você tem professores de história antiga, de história medieval, que não são mais colegas, que pegam esses conteúdos porque ninguém quer ministrar, né? Ou seja, especialistas espalhados pelo Brasil em universidades, sejam reúne ou não. Então, nós temos universidades com especialistas nesses temas. E que, quando eu estudava, era raro, né? Não tinha muito. Tanto que a associação tinha lá 100 pessoas, a ABREM. Hoje, se a gente for pensar e, de fato, conseguir se integrar na associação todo mundo que estuda, meu Deus, daria milhares, sem dúvida. Até pelo boom do interesse a partir do entretenimento e das produções midiáticas em torno de Idade Média, que os anos 2000 produziu demais. Então, isso despertou e ainda desperta muito interesse em muitos jovens por aí. Mas eu acho que o ponto é esse, é vontade e gostar de leitura, porque você vai ler, seja para trabalhar com documentos, seja para aprender outras coisas, a leitura é indispensável. Acho que a professora Maria Filomena falou disso, né? Da questão da leitura. Eu lembro que eu vi isso na entrevista dela e eu, puxa, é verdade. E são coisas básicas, que não é só para o jovem medievalista, mas acaba sendo para, hoje em dia, todo professor. Porque se você for depender só do que um manual te oferece, e se você não determinar, né, continuar se atualizando em leituras para além daquilo que é divulgação efetiva, você vai ter problemas, inclusive, para atuar e para acompanhar essa juventude que chega sempre com uma novidade. Agora eles estão muito envolvidos com os K-pop e cultura oriental de uma maneira geral, então eles querem saber da China, eles querem saber do Japão, o Japão feudal, e o que o anime tem a ver com isso, é o Naruto, e aí vai. Então a gente precisa... Olha, quem diria que Naruto ia despertar vontade de estudar medieval em jovens, e desperta. Vou dizer para vocês que desperta. Então, e o Naruto tá aí, eu lembro de ver anime do Naruto, eu era jovem, né? Não que eu seja velha, viu, gente? Mas assim, eu era mais jovem. Hoje em dia, meu filho de 8 anos, 9 anos, lê os animes e vem com um monte de pergunta. Então, assim, eu acho que isso se vulgarizou ainda mais, esse mundo, né, de um Oriente, está muito mais próximo deles, e não com essa divisão Ocidente-Oriente, que era muito comum para nós. Nós somos Ocidente, eles são Oriente. Não. Está tudo muito integrado, e isso tem a ver com o consumo de entretenimento. E aí esse é o ponto, né? Para continuar alimentando esses jovens, inclusive com informação adequada, com conhecimento adequado, a gente tem que ler. E ler de tudo, e ler inclusive em línguas que a gente achou que não ia precisar, como eu achei que não preciso estudar grego, nunca vou lidar com documentação em grego. Né? Agora, no auge da minha maturidade, estou tendo que aprender uma nova língua, e que não é fácil. Se eu tivesse começado com 18, 17 anos, seria mais fácil. Já teria um know-how aqui, já estaria, né, muito mais habilitada, mas não. Por quê? Porque eu nunca vou lidar com isso. Não vou trabalhar com isso, tem documentação demais em latim. Mentira, pá. Não. Grego tá aí num horizonte a longo prazo. Cláudia, assim, a gente só tem a te agradecer demais pela entrevista. Foi, assim, incrível, muito rica, muita
muitas coisas, né? Eu insisto nisso e falo isso com alguma regularidade ao fim das nossas conversas, mas eu acho que eu e o Thiago, a gente não imaginava o quanto a gente teria de proveito, o quanto a gente teria de aprendizado quando a gente começou com esse projeto de entrevistas, né? Então a gente já conversou aqui, essa altura, com uns 30, 40, quase 40 professores, talvez, do Brasil, da América Latina. Isso tem sido muito fascinante, muito enriquecedor para a gente. Então, eu só te agradecer demais. Tudo que você compartilhou com a gente, da sua trajetória pessoal, da sua experiência. E, assim, perguntar se você tem uma mensagem de até logo para os nossos, para a nossa legião de ouvintes, que é infindável, né? Você espere muitas mensagens na sua caixa de e-mails, porque a gente publica entrevista, assim, e a popularidade do professor vai lá nas alturas. Isso aqui é meio que uma... a TV Globo. É uma praticamente. TV Globo dos estudos medievais. Praticamente. Como é que chama lá os programas? É um Domingão dos estudos medievais, só que não sai no domingo, né? Não sai no domingo. Enfim. Não, primeiro eu queria muito agradecer, então, o Thiago caiu da nossa conversa, mas não caiu do nosso diálogo. Eu agradecer muito, Eduardo, Thiago, pela oportunidade de estar aqui. Como eu disse, o projeto de vocês é um projeto que inspira e, assim, me possibilitou conhecer a atividade de professores que eu li, mas que eu nunca tive a oportunidade de conhecê-los, de tocar um tete-a-tete, de conversar. Então, foram entrevistas muito impactantes e inspiradoras, e aí faço questão de fazer referência a elas, porque, de uma certa maneira, acaba sendo uma honra também estar aqui, e se colocar nessa condição de nós queremos saber o que você pensa disso, para pensar ou consolidar uma trajetória do campo. Aí você fala: "Caraca, eu sou importante para o campo?". Que são dimensões que, de verdade, nunca foram a motivação para trabalhar com história medieval menos ainda, mas que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de trocar. Então, quando a gente está numa seara só de especialistas, isso aparece muito, porque está todo mundo interessado nas mesmas coisas, não necessariamente nos mesmos temas, mas na história medieval como um todo. Então, essa oportunidade de vir aqui, né, depois de tantos nomes importantes, e assim, de gente que já produziu muito, publicou muito, é muito lido, e aí ver que aquela pessoa é uma pessoa assim, é uma pessoa, né, não é só o intelectual que você, ovaciona, "Nossa, como ele escreve bem, nossa, como ele articula bem aqui os argumentos", não, né, ele tem, vontades, teve problemas, e mesmo assim está aqui disposto a conversar com essa audiência, que é muito vasta, muito diferente, e que não são só os especialistas que se aventuram a ouvir. Mas tem a parte boa também de que o que vocês estão gerando é documentação para uma geração que vai trabalhar. E aí esperamos que isso se consolide, pelo menos para aqueles que estão lidando aqui, trabalhando diretamente comigo já no próximo período letivo, que é começo de 2023, porque vocês estão produzindo fonte, história oral, para esse pessoal poder trabalhar, né, a trajetória dos estudos medievais no Brasil, e além dos textos que eles leem sobre qual a especificidade da historiografia medieval brasileira, agora eles têm também as pessoas por trás do texto, né, falando, e isso ajuda muito a gente entender esses personagens e esses textos. Para quem trabalha com história intelectual, com história da historiografia, é um caminho importante. Então, vocês estão fazendo assim uma baita de uma contribuição. E aí, para o pessoal, nós estamos aqui já há um tempão, o pessoal que acompanha até o fim, ó, é guerreiro, mas ao mesmo tempo, isso acho que valida a consolidação do estudo mesmo, e para uma mídia que é audiovisual, que é importante, né? Vai para além desse domínio do texto acadêmico, que muitas vezes cansa as pessoas. Então, parabéns e obrigada. Eu espero que as pessoas gostem de Idade Média, não só pelo entretenimento que ela causa, né, mas que pelo entretenimento elas se sintam provocadas a pensar: "Será que essas pessoas viviam assim mesmo?", né, porque essa materialidade estética que o entretenimento é capaz de moldar, de dar como experiência, pode ser porta para
pensar a história, e no caso a história medieval, que a gente não pode dispensar enquanto professores e pesquisadores. Então, bora lá, porque a gente produz história agora e para as pessoas de agora, né? Então, temos que dialogar com elas. E é isso, meu caro, muito obrigada mesmo. E espero não cansar a audiência. Audiência, desculpa, eu falo muito. Ô, louco, meu. Já que eu sou Fausto Silva aqui da Translate Entrevista. Agradecer você mais uma vez, Cláudio, agradecer nossos ouvintes e dizer assim, que espero poder contar com a audiência de vocês no nosso próximo Translate Entrevista. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.